pré-eclâmpsia, eu estou gravando na sequência. Deus me ajude. Me dê forças para terminar isso ainda hoje. Vamos falar de coisa boa? Essa aula curtinha, em comparação com a outra. Essa aula curtinha, esse é um tema um pouco mais palatável, é um tema mais próximo, pelo menos da minha realidade de ginecologista praticante, obstetra in memoriam. Pessoal, hoje nós vamos falar da endometriose. Até aqui, eu sei que vocês já me ouviram muito falar que a endometriose é prima da adenomiose. E hoje, quando a gente vai estudar a definição, a fisiopatologia dessa doença, vai ficar um pouco mais fácil entender porque que eu invento um grau de parentesco entre essas duas doenças, que justifica também a clínica, que elas são muito parecidas, né? Considerações iniciais. Ela é uma doença de alta prevalência, acomete de 5 a 10% de todas as mulheres em idade fértil. Então, eu sempre tenho que pensar em endometriose. Se eu não penso na existência dessa doença, eu não diagnostico essa doença, porque você vai ver que a maioria dos sintomas dela são considerados triviais. Ela está presente em 50% das mulheres que apresentam infertilidade e dor pélvica. Então, de 5 a 10% da população em geral, mulher em idade fértil, mas se você pega só essa subpopulação que tem dificuldade para engravidar, ou dor pélvica, metade delas vão ter endometriose. Mulheres com endometriose perdem 38% da sua capacidade de trabalho. Estima-se que as portadoras da doença percam, em média, mais de 10 horas por semana de trabalho pelo nível de incapacitação que os sintomas trazem. E é uma doença de difícil diagnóstico. Estima-se um atraso de 7 anos entre o início dos sintomas e o diagnóstico definitivo. Por quê? Primeiro, porque a nossa propedêutica, os exames para endometriose, eles não têm uma sensibilidade, uma acurácia muito boa. Eles são exames caros, são exames específicos, nós vamos mostrar no final. Mas principalmente por causa disso, porque a endometriose ela tem uma manifestação clínica geralmente considerada pelos médicos, até pelo profissional de saúde, trivial. A endometriose é a doença D de dificuldade para engravidar. Essa aí talvez seja a única que não seja subvalorizada, né? Mas dismenorreia, que é dor na menstruação, e dispareunia. Então, se a gente não pensar que a minha paciente que está com uma queixa de cólica excessiva, se a minha paciente que está reclamando de um período menstrual com transtorno, se ela está reclamando de algum nível de dispareunia, se eu não pensar em endometriose, eu realmente não fecho o diagnóstico. Por definição, a endometriose é uma doença crônica, inflamatória, estrogênio dependente. Guardem esses 3 termos: crônica, inflamatória, estrogênio dependente, que ocorre durante o período reprodutivo da vida da mulher, caracterizando-se pela presença de tecido endometrial, glândulas e estroma fora do útero. A adenomiose era o quê? Era a presença de tecido endometrial no miométrio, infiltrado no útero. Não deixa de ser também uma ectopia do epitélio endometrial. Nesse caso, a adenomiose estava no músculo do útero. Aqui está em qualquer lugar, desde que seja fora do útero. Os locais mais frequentes de implantação são as vísceras pélvicas e o peritônio. Qual a fisiopatologia dessa doença? 3 teorias hoje têm sido aceitas para explicar essa histogênese desse endométrio ectópico. A primeira é a teoria do transplante ectópico de tecido endometrial através de menstruação retrógrada. Teoria de Sampson, nós vamos falar mais dela. Tem a teoria da metaplasia celômica. O que é isso? Uma transformação de células ovarianas em células endometriais. E 3, a teoria da indução, que é meio uma teoria que complementa a da metaplasia celômica. Sobre a primeira teoria, que é a mais difundida, que é a do transplante ectópico do tecido endometrial, seria a teoria de Sampson. O que ocorre? Qual que é a proposta desse senhor para poder explicar a origem dessa doença? Existem diversos registros de endometriose desde o ano 1960. Tem essa do médico alemão Daniel Schroen, na obra Disputatio Inauguralis Medica de Ulcerium Ulceri,
que descreve úlceras inflamatórias do peritônio, bexiga, intestino e ligamento largo, formando aderências entre esses órgãos e, eventualmente, tumorações com tendência à infecção e hemorragia. Porém, foi Sampson, o autor dessa teoria que a gente vai discutir, um ginecologista americano que, em 1921, usou a palavra endometriose pela primeira vez e descreveu implantes do tecido endometrial aberrantes nos ovários, com posterior formação de cistos hemorrágicos de conteúdo tipo chocolate. Quem for fazer as questões de residência sobre esse tema, tem uma questão até recente, não sei se da USP, tem uma foto bem bonita do endometrioma, vocês vão ver esse conteúdo meio calda de chocolate que tem na macroscopia dos endometriomas. Eu acho que eu vou falar mais do endometrioma, mas eu vou aproveitar e falar agora, porque se não tiver posterior eu não perco a oportunidade. A endometriose é só essa presença desse tecido endometrial em lugares fora, né, da castanha do corpo, do miolo do útero. O endometrioma, ele é um cisto ovariano de tecido endometrial, mas ele é encapsulado, ele é autolimitado. Então, ele é fácil de ver em exames de imagem simples, qualquer ultrassom transvaginal a gente consegue ver, mas ele pouquíssimo se relaciona à sintomatologia, porque o grande problema desses focos endometriais, vocês vão ver que eles estão distribuídos ali pelo peritônio, pela cavidade, é que durante a fase proliferativa, a primeira fase, a fase folicular, né, ele também tem esse efeito do estrogênio proliferativo. Durante a fase do útero, ele também tem aquele efeito secretório, e durante a menstruação ele também sangra para dentro da barriga. O endometrioma, como ele é um autolimitado, encapsulado, né, esse sangramento para dentro assim, da pelve, que é o que dá a sintomatologia, ele não acontece, porque ele é encapsulado. Então, em relação à sintomatologia, ele não justifica muito. Mas, enfim, não deixa de ser um tipo de endometriose, porque é tecido endometrial fora de onde deveria estar. Segundo Sampson, a fisiopatologia da doença se daria por esse transplante ectópico do tecido endometrial da seguinte maneira. A suposição de que a endometriose é causada pela semeadura ou implantação de células endometriais por regurgitação transtubária durante a menstruação, ou seja, por um processo de menstruação retrógrada, o peristaltismo uterino, do mesmo jeito que ele expulsaria esse sangue via orifício externo do colo para a vagina, ele teria um refluxo desse mesmo produto da menstruação com algumas células endometriais através das trompas, o que acabaria favorecendo esses implantes peritoneais. A menstruação retrógrada, ela realmente existe, e ela é um evento que ocorre em 70 a 90% das mulheres. Porém, a prevalência da doença é bem menor. Isso nos leva a crer que os implantes ocorreriam pela influência de um ambiente hormonal favorável e de fatores imunológicos que não eliminariam essas células desse local impróprio. Veja só, se você está me falando que a menstruação retrógrada acontece de 70 a 90% das mulheres, e se essa é a causa da endometriose, eu teria que ter uma incidência de doença de 70 a 90%. E por que isso não ocorre? Porque a gente acredita que exista algum fator imunológico que não permite a fagocitose dessas células endometriais que estão na cavidade que não deveria estar. Então, eu tenho menstruação retrógrada e a fulana também. Só que ela desenvolve endometriose e eu não, porque ela tem algum comprometimento nesse sistema imunológico que não permite a destruição desses focos ectópicos do endométrio, né? Haveria nas portadoras da doença a redução das células natural killers ou diminuição da atividade dos macrófagos, que não eliminariam células endometriais ectópicas. Isso é um pouco controverso, porém, é uma explicação plausível. Sabe-se que a doença está associada a um estado de inflamação peritoneal subclínico, caracterizado pelo aumento do número de leucócitos, em especial, não é espacial, especial, de macrófagos com aumento do estado de ativação, citocinas inflamatórias, fatores de crescimento e substâncias promotoras da angiogênese. Lembra que, por definição, essa é uma doença crônica, inflamatória, estrogênio dependente, certo?
O endométrio por si só, ele é estrogênio dependente, né? Então, essas mulheres, boa parte da infertilidade delas, muito se justifica pelas lesões anatômicas. Por exemplo, se você tem lesões, focos de endometriose, por longos anos sofreu esse processo. Proliferativo secretor sangra, seca. Proliferativo secretor sangra, ele causa muitas aderências. Então, essas mulheres, elas têm infertilidade por distorção arquitetural das trompas, por incapacidade da fímbria ir lá e buscar um óvulo, promover a fecundação, por lesões mesmo assim físicas, tanto quanto elas têm dificuldade de engravidar, porque esse ambiente inflamatório subclínico, ele é nocivo ao embrião. Então, essas mulheres, se eu pego, submeto duas mulheres à fertilização in vitro, 2 embriões de boa qualidade, implanto no útero de uma mulher que não tem doença, no útero de uma mulher que tem endometriose extensa, a probabilidade de gravidez é menor nessa mulher, porque aquele ambiente, ele é um ambiente inflamatório que, mesmo subclínico, tem todas essas características que fariam uma gestação menos propícia. Ainda segundo a teoria de Sampson, a endometriose ovariana, que são os endometriomas, né, seria proveniente do fluxo retrógrado ou por fluxo linfático do útero para o ovário. A endometriose extrapélvica, rara, acontece de 1 a 2% dos casos, né, tem intestinal, tem relato até de pulmonar, resultaria da mesma disseminação linfática e ou vascular. Essa é a nossa teoria número 1. A nossa teoria número 2 é a teoria da metaplasia celômica, onde a superfície do ovário contém células endometriais que vão sofrer metaplasia, a gente sabe, né? Transformação, seja Bladalda, de câncer de colo, zona de área de metaplasia, zona de transformação. Segundo essa teoria, haveria a transformação do epitélio celômico, que é esse epitélio multipotente que reveste o ovário, em tecido endometrial. E essa seria uma teoria excelente para explicar o surgimento dos endometriomas. Mas e a respeito dos outros focos de endometriose, né? E a terceira teoria, que é a teoria da indução, é uma extensão dessa teoria da metaplasia celômica, na qual se propõe a possibilidade de haver um fator bioquímico endógeno, qual é indefinido, que induziria a transformação de células peritoneais indiferenciadas em tecido endometrial. Então, pode ser que Sampson esteja certo, pode ser que Sampson esteja completamente errado, e a gente está aqui, diante de não um transporte de epitélio endometrial lá via menstruação, e sim uma transformação celômica justificando o endometrioma, ou um outro fator endógeno que a gente não sabe, que acabaria promovendo essa transformação dessas células peritoneais em tecido endometrial. A teoria de Sampson, ela é amplamente aceita, só que ela tem é até relativamente recente, uma crítica, porque parece que as pacientes que são submetidas ao tratamento por videolaparoscopia, você entra e você cauteriza esses focos, elas têm baixos índices de remissão. Se você para pensar que essa paciente continuaria refluindo, né, fazendo essa menstruação retrógrada, essa é uma paciente que já tem alguma deficiência imunológica, a doença deveria voltar, né, e parece que os novos estudos apontam que o índice de remissão é pequeno. Enfim, vou ler isso tudo para falar que a gente não sabe exatamente de onde vem, mas espero que tenha ficado claro para vocês. Quais são os locais mais acometidos pela doença? Os locais mais comuns da endometriose são, por ordem de aparência, o fundo de saco de Douglas, que é atrás do útero. Então, dê uma olhada aqui, ó. Esse é o fundo de saco de Douglas, certo? O septo reto vaginal, que é bem isso, o septo reto vaginal. O fato de serem os locais mais comprometidos, gente, é bem importante quando a gente pensa em casos de dispareunia, porque o paciente tem a penetração aqui, essa mobilização nesse contato com essas áreas de foco ativo, fazem com que haja muita dispareunia profunda. Trompas, ovários, superfície do reto, ligamento do útero, bexiga e parede da pelve, peritônio. Esses são os locais mais comuns. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da doença? Malformações uterinas, então útero de Delphi, anomalias mendelianas, histórico familiar em parentes de primeiro grau, se tua mãe tem, se tua irmã tem, você tem uma chance maior de ter do que eu, que não tenho nenhuma parente na família.
menarca precoce. Então, principalmente por causa da teoria de Sampson, a gente acredita que quanto mais essa paciente menstrua, tanto em idade precoce quanto em ciclos curtos, maior é a probabilidade de que ela desenvolva endometriose. Né? E essa favorece a teoria de Sampson. Né? Seria esperado eu pensasse que a paciente que menstrua muito mais, que ela tenha mais chance de fazer essa implantação, esse transporte de células endometriais. Nuliparidade, idade entre 20 e 40 anos. Eu vi também os alunos já trouxeram para mim fatores de risco, tipo assim, ser gêmea, ser ruiva. Eu realmente não sei qual a fisiopatologia, então esses aqui são os mais bem sedimentados, praticamente todas as fontes suscitam, né? História menstrual, pessoal, existe alguma coisa a ser valorizada? Sim. A informação de menarca precoce antes dos 11 e da polimenorreia, que são ciclos curtos, com menos de 25 dias de duração, e da menorragia, que é a duração maior de 7 dias, na verdade, a duração maior de 7 dias é hipermenorreia, né? Ou aumento do fluxo, aí sim, menorragia. Então, se a paciente fala que ela tem essas contas, que ela menstrua muito nova, que às vezes ela menstrua 2 vezes no mês, no começo e no final, que a menstruação dela dura muitos dias, que ela usa vários pacotes de absorvente noturno, né? Essa geralmente é a história mais comum. Acredita-se que a frequência e o volume menstrual aumentados possam estar relacionados a níveis elevados de estradiol e a presença maior de menstruação retrógrada. Ambas as condições são favoráveis ao crescimento do implante endometrial ectópico. Realmente, eu acabei de falar sobre como esse padrão menstrual favorece, fortalece a doença de Sampson, a teoria de Sampson, mas não é só isso também. Veja bem, essas pacientes que sangram muito, provavelmente elas têm uma atividade proliferativa maior do endométrio, ou seja, elas têm nível de estradiol maior. E a endometriose é uma doença inflamatória, crônica e estrogênio dependente. Quanto maior o meu nível de estradiol, maior é a ativação, digamos assim, né, a atividade dos focos. E a clínica? Os principais sintomas dessa doença são dismenorreia, dor pélvica crônica ou dor acíclica, dispareunia de profundidade, alterações intestinais cíclicas, o paciente se queixa de distensão abdominal, sangramento nas fezes ou constipação, disquesia, dor anal, sempre no período menstrual, alterações urinárias cíclicas, disúria, hematura, polaciúria, urgência miccional no período menstrual e sub- ou infertilidade. No exame ginecológico, o que eu vou conseguir ver ou pegar? Quais são os sinais que eu posso achar? Eu posso achar nódulos ou rugosidades enegrecidas em fundo de saco posterior ao exame especular, que são sugestivos da doença. Aqui, gente, vocês estão vendo, é exatamente isso. Mas isso aqui não é uma imagem de um exame especular, isso aqui é uma imagem de uma colposcopia. Então, você tem essa imagem linda, na verdade é uma esteroscopia. Você tem essa imagem linda, maravilhosa, iluminada. Essa aqui é do meu consultório, foi o que deu para fazer. Mas vocês estão vendo que pertinho aqui do orifício externo tem também esse nódulo aqui, ó, arroxeado, enegrecido, que era semelhante a esse. E essa paciente tinha todos os sintomas sugestivos também da endometriose. Ao toque, o útero com pouca mobilidade sugere aderências pélvicas. Nódulos geralmente dolorosos, também fundo de saco posterior, podem estar associados a lesões retrocervicais, nos ligamentos uterossacros, no fundo do saco vaginal posterior intestinal. Então, pessoal, toda vez que a paciente tiver queixa de dispareunia ou a história dela for sugestiva de endometriose, os pacientes no exame ginecológico têm que fazer um toque bimanual. Porque às vezes só na mobilização você já percebe mobilização dolorosa, ou hipomobilidade, ou nódulo doloroso, ponto gatilho, né? É importante. Anexos fixos e dolorosos, assim como a presença de massas anexiais, podem estar relacionadas a endometriomas ovarianos. Eu nunca consigo palpar um anexo, um ovário, né, no toque bimanual se ele tiver de tamanho normal. Então, se ele for palpável, principalmente se ele for doloroso, eu tenho que pensar que pode ser um endometrioma. Então, olha só, esse aqui é do Tratado da Febrasgo, resumo do quadro clínico da endometriose. A história da dor geralmente tem uma dismenorreia intensa, pode ter também dor pélvica crônica,
dispareunia profunda, disquesia menstrual, dor para fazer cocô na época do período menstrual, disúria menstrual. A história menstrual geralmente envolve menarca precoce, polimenorreia, menorragia, hematoquesia ou hematúria menstruais. A história reprodutiva, essa paciente está numa faixa etária reprodutiva, ela geralmente é nulípara, ela pode apresentar sub ou infertilidade. Em muitos casos, esse aqui geralmente ele é o último critério a aparecer, né? Porque em muitos casos a gente já dá o diagnóstico antes mesmo dessas mulheres tentarem engravidar, já que a gente está nessa tendência de postergar cada vez mais a maternidade. Dor ou interrupção após parar o anticoncepcional. Isso é muito comum. O paciente fala, não, estava tudo bem, depois que eu parei o anticoncepcional, minha vida ficou horrorosa, e vai todos esses sintomas. Por quê? Porque o anticoncepcional ele funciona como um tratamento, né? Quando você toma um anticoncepcional diariamente, você evita que o endométrio tenha aquela fase proliferativa, depois a fase secretora, depois a descamação. Você está sempre ali com estrógeno ou progesterona sintético todos os dias, eles têm fatores, ações antagônicas no endométrio. Então, para que você tenha o efeito proliferativo, você tem que ter estrogênio só. Quando você dá o estrogênio, mas dá a progesterona junto, ó, efeitos atróficos. No exame ginecológico, eu posso achar um útero retrovertido com fixação. Massa pélvica, às vezes, quando as aderências são tão grandes que o útero era em AVF ou medianizado, ele acaba fazendo essa fixação por aderência mesmo. Massa pélvica retrouterina ou anexial com fixação, nódulos ou espessamentos no fundo de saco, hiperalgesia, ponto gatilho no fundo de saco. Como diagnóstico diferencial, eu sempre tenho que pensar na síndrome do intestino irritável, doença inflamatória pélvica, cistite intersticial, câncer de ovário e câncer de intestino. Você vê que foge um pouco da faixa etária mais comum, né? Exame para o diagnóstico, eu tenho algum? Até que tem. Quais que são? O diagnóstico definitivo mesmo é histopatológico. Então, você vai pegar um fragmento para biópsia, fazer ressecção da via laparoscópica, né? Pega um fragmento, manda para o AP e o cara vai falar, realmente, isso aqui que você me mandou é um peritônio com tecido endometrial. Então, esse é o diagnóstico definitivo. Porém, os exames de imagens são ferramentas de grande auxílio no diagnóstico, principalmente o ultrassom transvaginal, com preparo intestinal e ressonância magnética. Pessoal, esse ultrassom, ele é muito examinador dependente. Ele depende da experiência do examinador, da boa vontade do examinador, da qualidade do aparelho. Então, quando chega paciente no meu consultório, eu vou rastrear endometriose, eu sempre faço com isso aqui, porque eu mando para fulano, ciclano, beltrano, que fazem exames de excelente qualidade. Agora, se a gente for pedir no SUS, é melhor a gente pedir uma ressonância magnética, porque ela enfim, mais fácil de ser executado no SUS do que esse exame que é muito limitado em relação ao examinador. Não se indica videolaparoscopia para diagnóstico. Acabei de falar que o diagnóstico definitivo é histopatológico, não sei o quê, mas você não suspeita de endometriose, você vai lá e manda operar paciente. Eu opero a paciente em casos graves ou na ausência de melhora do tratamento clínico. A gente tem um fluxograma aqui que eu vou mostrar para vocês quais são as situações em que eu parto direto para o tratamento clínico. Anitta operou de endometriose. Ela tinha critério? Não sei, já li tudo quanto é fofoca no dia, quando saiu, para saber se ela realmente tinha doença extensa. Porque eu sei que ela nunca fez tratamento clínico. Teve uma época que ela teve uma trombose, e aí o povo, é anticoncepcional. Aí ela falou que ela não tomava anticoncepcional. Então, ela já falou várias vezes que ela não tomava anticoncepcional. Como o tratamento da endometriose, ele é basicamente via anticoncepcional ou outros tratamentos hormonais, eu imagino que ela não tenha feito tratamento clínico. Então, eu queria saber, assim, se ela foi direto para a cirurgia porque ela não quis fazer tratamento clínico, se ela tinha critério de gravidade, enfim, se alguém souber a fofoca, conte-me. Agora eu vou mostrar para vocês alguns aspectos macroscópicos das lesões. Aqui a gente tem uma endometriose profunda de ligamento útero-sacro esquerdo, aqui, ó, foco de endometriose aqui também, e aqui um endometrioma. Os endometriomas de ovário, a laparoscopia, em geral, abaulam a superfície do ovário e contém um líquido castanho espesso, com aspecto de chocolate. Parece uma calda de chocolate mesmo, sorvete. E, com frequência, apresentam aderências firmes com estruturas vizinhas. Eu tenho uma paciente que ela tem um
Os dois ovários dela estão atrás do útero se beijando. Chama fenômeno, o aspecto, né? Kissing, não sei o que é isso. Um tá pregado, assim, atrás, os dois atrás do outro, pregado no outro, assim. De tanto comprometimento que ela tem. Apresentam aderência com estruturas vizinhas, como útero, tuba, peritônio e alças intestinais. As lesões são pretas ou azuladas, consideradas típicas, podem ser puntiformes ou lesões em queimado de pólvora e resultam da retenção de pigmento da hemoglobina, podendo haver diferentes combinações de sangue, glândula, estroma e debris no exame anatomopatológico. As lesões vermelhas incluem as lesões em chama de vela, as excrescências glandulares e petecas peritoneais e são consideradas as lesões mais ativas do ponto de vista histológico. Então, essas. Né? Com numerosa presença de glândulas endometriais e hipervascularização na maioria dos casos. Gente, eu trago essas imagens principalmente para que vocês entendam a dificuldade de se dar um diagnóstico desse através de um exame de imagem, sabe? A gente tem todo esse atraso no diagnóstico também por causa disso. Não é uma doença facinha. Eu sempre tenho que desconfiar dela, mas os exames que a gente tem, a propedêutica ainda é meio pobre para poder ver, porque as lesões elas podem ser discretas, né? As lesões brancas incluem as áreas de opacificação branca no peritônio, as aderências sugovarianas, as manchas peritoneais amarela amarronzada, café com leite, e os defeitos ou falhas peritoneais, que incluem a presença de glândula e graus variáveis de fibrose e pigmentos de hemosiderina. Então, só descrevendo aí as coisas que você pode achar em uma lesão clássica da endometriose. E aqui um estadiamento também da FIGO, de como que você usa, qual é o nível de comprometimento que você usa. Isso aqui geralmente quem faz para nós é o colega que lauda, né, o exame de imagem, apesar também de que isso pode ser feito intraoperatório, os estágios da endometriose, né, mínima, média, moderada e severa. Exame para o diagnóstico, então, o ultrassom transvaginal simples, ele tem boa acurácia para endometriomas ovarianos. Para endometrioma ele é ótimo de ver. Ultrassom transvaginal com preparo e ressonância magnética pélvica deve ser feito por radiologistas experientes. Exames de imagem normais não excluem a hipótese diagnóstica. Então, se você tem uma suspeita clínica forte, mesmo que o exame venha normal, você trata como se fosse. Ai, mas se o exame vier normal, eu vou tratar do mesmo jeito, então por que eu vou fazer o exame? Eu nem vou fazer, porque o resultado dele não muda. Não, o resultado dele não muda quando ele é normal. Você vai fazer o exame, ó, porque pode ser que você tenha no exame sinais de comprometimento importante. Então, o paciente tinha dor pélvica, suspeita de endometriose por algum motivo, quadro clínico, exame físico e o exame de imagem. Vamos lá. O exame físico e o de imagem eram normais. Você vai fazer tratamento clínico. Com o quê? Nós vamos discutir, mas basicamente com anticoncepcional, com progestagênio isolado, que vai fazer a atrofia dos focos, com dilmirena, com análogo de NRH. O paciente não melhorou, e esse prazo de melhora é de até 6 meses, aí você passa para o tratamento cirúrgico. Agora, se ela tinha sua suspeita de endometriose, no exame de imagem mostrou endometriose profunda ou endometrioma ovariano, desde que esse endometrioma tenha mais de 6 centímetros, ou se você tem lesão de ureter, íleo, apêndice ou reto sigmoide com sinais de suboclusão, você já precisa ir direto para o tratamento cirúrgico, entende? Se você tem algum exame de imagem com gravidade, opera. Não tenho isso. Eu tenho alterações, mas eu não tenho isso. Beleza, faz tratamento clínico. Melhorou, ótimo. Não melhorou, você opera. Certo? Como que eu trato? Anticoncepcional de forma cíclica ou contínua. Contínua parece ter um maior impacto na redução da dispareunia. Nenhuma apresentação comercial demonstrou superioridade à outra. Porém, existe um anticoncepcional só que tem registro em bula para tratamento da endometriose. Não coincidentemente, ele é a única pílula, ele é a pílula que mais dá índices de amenorreia, ou seja, ele parece a combinação que parece que produz melhor atrofia endometrial, né? Que é o etinilestradiol de 30, mais gestodeno, seria o Tamisa 30, Gestinol 28, o Tamisa sem parar, que são as melhores formulações. Você pode usar só o progestagênio isolado, sendo o melhor de todos o Dienogeste,
É a primeira escolha para tratamento a longo prazo. Foi o primeiro medicamento para endometriose, né, desenvolvido pela Bayer, chamava Alurene. Hoje em dia você tem milhares de concorrentes, Alurene, Caliste, Pietra, muitas outras coisas que são iguais, né? O Genogest de 2. Outras opções, medroxprogesterona, aquela injeção anticoncepcional a cada 90 dias. O desogestrel, de 75 microgramas, que é aquela mini pílula da amamentação. O Dilmirena e o próprio Implanon, apesar eles não são um medicamento de primeira linha, né? Geralmente a gente usa como tratamento adjuvante. Eu posso usar também análogo de NRH, Senhor da Glória, eu vou usar um análogo de NRH, eu vou suprimir a produção de FSH dessa paciente, o estradiol dela vai no zero, ela vai fazer uma menopausa química brutal. Para que eu vou fazer isso? Eu vou fazer porque a endometriose é uma doença crônica, inflamatória, estrogênio dependente. Então, claro que não é um tratamento a longo prazo. Obviamente, você não vai pegar uma menina de 22 anos, induzir uma menopausa nela e fazer com que ela tenha menopause agora aos 22 anos para tratamento da endometriose. Mas pode ser interessante em casos de doença muito extensa. Por exemplo, você pretende fazer uma abordagem cirúrgica, mas ela tem muitas aderências pélvicas. Então, você faz uma remissão hormonal, né, para poder diminuir um pouco o quadro, depois entrar e ressecar as lesões que forem possíveis de serem ressecadas. Por fim, o danazol, que é um outro medicação também bem antiestrogênica. Ele parece um pouco a gestrinona, porque ele também tem efeitos muito androgenizantes. Então, a gente usa mais reservado, né? O que a gente mais faz mesmo para tratamento de endometriose, tratamento clínico, é contraceptivo combinado, sempre monofásico, né? Ou o progestagênio isolado, que é o que a gente mais faz, certo? Essa é toda a minha bibliografia. Provavelmente vocês vão estar assistindo essa aula dos temas que a gente faz, né, junto com pré-eclâmpsia. Endometriose tem uma incidência maior, né, de 5 a 10%. Então, ela tem uma relevância maior no nosso dia a dia, porque, graças a Deus, obstetricamente, por mais que a pré-eclâmpsia também tenha uma incidência que não pode ser desconsiderada, os casos não graves são mais frequentes, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, nas provas de concurso de residência, aquele é um tema obrigatório, esse tema aparece de vez em quando, vocês deem uma olhada nas questões de residência, é até difícil de montar banco de questão. Mas na clínica isso aqui nunca pode ser esquecido, porque é uma doença que tira muita qualidade de vida, como vocês viram, muito limitante e infelizmente muito prevalente. Certo? Um beijo, qualquer dúvida vocês deixem aqui nos comentários.